Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. No vídeo de hoje nós vamos tratar de duas coisas extremamente importantes, que são autovalores e autovetores. Eu já havia comentado em alguns vídeos atrás que a gente ia definir produto interno, fazer umas contas e no finalzinho do curso íamos voltar para a transformação linear. Então toda essa bagagem que a gente tem até agora vai ser importante para essa fase final da disciplina. Vamos começar com uma motivação e introdução ao assunto. Então, vamos pensar o seguinte: temos aqui um operador linear, tá? Então, a partir de agora, eu tenho sempre uma transformação linear, sai do espaço V para ele mesmo. Por isso, eu chamo de operador linear. E U, um subespaço de V. Então, é claro que se T é linear, T de U é um subespaço vetorial aqui de V, né? Isso a gente já sabe, já mostrou algumas aulas atrás. Se, além disso, né? Então, se eu tenho que a imagem de U ainda está contida em U, eu digo que esse meu subespaço, ele é invariante por T, né? Então, eu estou saindo do meu espaço vetorial V para ele mesmo. Se a imagem de um subespaço ainda cair dentro dele, esse subespaço é invariante. Daí o que acontece é que a restrição da minha transformação linear a esse espaço também é uma transformação linear, né? Então ela sai de U e chega em U. Então essa restrição ela vai pertencer ao espaço das transformações lineares de U em U. Então é claro que para qualquer transformação linear, os espaços formados pelo vetor nulo e o espaço vetorial todo são invariantes por T, né? Porque quem é a T do vetor nulo? É ele mesmo. Isso quer dizer que o espaço vetorial formado pelo vetor nulo, né, a imagem dele está contida nele mesmo. Então, ele é invariante. E é claro que T de V está contido em V. Então, esses dois espaços são os primeiros que eu tenho invariantes por qualquer transformação linear. Daí é o seguinte: o que precisa acontecer para que tenha um subespaço invariante de dimensão 1? Comecemos com esse caso. Então, eu tenho uma transformação linear de V em V e eu quero buscar todos os subespaços que são invariantes por T e que tenham dimensão 1. Para começar, se ele tem dimensão 1, então ele é gerado por um único vetor, né? E esse vetor aqui é diferente de zero. Bem, então U é invariante. Se e somente se a sua imagem está contida nele mesmo. Ou seja, isso acontece se e somente se quando eu fizer T de alfa vezes U, isso vai dar beta vezes U para algum beta. E para todo alfa. Por que eu escrevi dessa forma? Porque quando eu pegar um vetor V no meu espaço U, então automaticamente ele é da forma alfa vezes U, né? Para algum alfa número real. Se eu quero que meu subespaço seja invariante, então a T desse vetor ainda tem que estar no meu subespaço U. Isso quer dizer que T de alfa U tem que ser igual a beta vezes U para algum beta. Bom, mas T é linear, então eu consigo falar que alfa T de U tem que ser igual a beta vezes U. Se alfa for diferente de zero, então eu consigo escrever T de U como sendo beta dividido por alfa vezes U. O que a gente pode tirar desse raciocínio todo? Que um subespaço U de dimensão 1, ele é invariante por uma transformação linear, se quando eu calcular T em um vetorzinho U, ela seja o mesmo vetor a menos de um múltiplo, né? Então, a menos de um número real. Ou seja, ela pega um vetor U e leva em um múltiplo dele. Então, são essas condições para que um espaço seja invariante de dimensão 1. Baseado nisso, a gente consegue a seguinte definição. Pega um espaço vetorial U e T um operador linear.
Então, a gente diz que um vetor não nulo, isso é importantíssimo, vou até colocar de outra cor aqui. O, ele é um autovetor de T se existir um lambda real, tal que a sua imagem seja um próprio múltiplo dele. Ou seja, T de U seja igual a lambda U. Então, nesse caso, ele é um autovetor de T. Lembre-se sempre, esse autovetor tem que ser não nulo. Alguns livros trazem na nomenclatura o nome vetor próprio, tá? Então, você pode ter autovetor ou vetor próprio. Então, depende do livro que você está usando. Nessa aula, né, nas próximas aulas, eu vou usar autovetor. Antes da gente continuar, temos uma observação que diz o seguinte: se U é um autovetor de T, né? Então, se T de U é igual a lambda U e ainda é igual a um beta U, não tem jeito, lambda tem que ser igual a beta. Ou seja, a esse autovetor está associado um único escalar. A demonstração é bem simples, tá bom? Porque se lambda U for igual a beta U, então isso me diz que lambda menos beta vezes U é igual a zero, né? Igual ao vetor nulo. Eu já sei que U não pode ser o vetor nulo, então não tem jeito, lambda menos beta tem que ser o número zero, e daí eu tiro que lambda é igual a beta. Aí o que está acontecendo é que a cada autovetor de T, eu estou associando um único número real, lambda, né? Tal que T de U é igual a lambda U. Então, isso motiva a seguinte definição. Se T é um operador linear e U é um autovetor de T, o número lambda, tal que T de U é igual a lambda U, é chamado de autovalor de T associado ao autovetor U. Certo? Então, eu encontro autovetores e autovalores. Alguns livros trazem esse nome como valor próprio. Próxima definição, seja T um operador linear e lambda um autovalor desse operador. Então, eu vou definir o seguinte subespaço vetorial. Vai ser chamado V de lambda, o conjunto de todos os vetores em U, tal que T de U é lambda U. Isso aqui nada mais é que o núcleo da transformação linear T menos lambda vezes a identidade, tá bom? Se você trabalhar um pouquinho aqui, ó, T de U é igual a lambda U, então eu consigo passar T de U menos lambda U é o vetor nulo, então isso é a mesma coisa que T menos lambda vezes o operador identidade avaliado no meu vetor U, certo? Então, um carinha está em V de lambda, né? Um vetor está em V de lambda, se e somente se ele está no núcleo dessa transformação linear. Esse cara é chamado subespaço próprio ou autoespaço do alto valor lambda. Sendo o núcleo de uma transformação linear, é claro que V de lambda é um subespaço vetorial. E eu consigo calcular a sua dimensão. Então, a dimensão desse espaço vai ser o que a gente chama de multiplicidade geométrica de lambda. Bastante informação numa única definição. Então, esse é o momento de você pausar o vídeo, ver se entendeu cada coisa que eu estou definindo aqui. E os nomes a gente vai trabalhando daqui para frente, tá? Fica calmo, já vão vir contas, a gente já vai entender melhor como isso acontece. Então, nós definimos subespaço próprio, multiplicidade geométrica de um alto valor, e a gente vai usar a notação mg de lambda, tá? Então, a multiplicidade geométrica de um alto valor vai ser a dimensão do seu alto espaço. Daí você pode se perguntar, bom, se um vetorzinho U está em V de lambda, então eu sei que a sua imagem é, na verdade, lambda vezes ele mesmo. Então, ele é um autovetor? Se ele for diferente do vetor nulo, sim, ele é um autovetor de T. Então, o meu subespaço próprio V de lambda, ele é formado por todos os autovetores associados ao autovalor lambda, mais o vetor nulo. Definido esse espaço, temos o primeiro lema da aula,
que diz que o autoespaço de lambda é um subespaço invariante por T. Isto é, quando eu calcular T no meu V de lambda, ela ainda cai lá dentro. Vamos então à demonstração desse lema. Seja U um vetor no meu autoespaço associado a lambda, né? Então, V de lambda. O que a gente quer mostrar é que T de U pertence a V de lambda. Tá? Então, eu só vou chamar esse carinha aqui de outro vetor. Então, seja V como sendo T de U. Então, a gente sabe que V pertence a V de lambda, C e somente C, T de V é igual a lambda V. Mas T de V é T de U, certo? E U eu já peguei do meu autoespaço associado a lambda. Então, isso é T de lambda U. Como T é linear, isso é lambda T de U, que é a mesma coisa que lambda V. Certo? Então, vou só colocar algumas cores aqui. Então, a informação de que U pertence ao autoespaço, eu usei nessa passagem aqui. E a informação de que V é T de U, eu estou usando nessa igualdade aqui. Ou seja, o que eu concluí é que T de V é lambda V. E, portanto, o meu subespaço V de lambda é, de fato, invariante por T. Passadas as definições e o primeiro lema, vamos às contas, né? Então, eu tenho o primeiro exemplo aqui. Tem uma transformação linear de R2 para R2, ela é dada por T de xy igual a y4x. E eu quero encontrar todos os autovalores de T, os respectivos autoespaços e a multiplicidade geométrica de cada autovalor. Então, onde a gente vai começar? Definição. É a única coisa que a gente tem até agora. Por definição, lambda é autovalor de T. C e somente C. Existe um vetorzinho xy diferente do vetor nulo, tal que T avaliada nesse vetor xy é igual a lambda vezes ele mesmo, certo? Ou seja, lambda é autovalor, C e somente C, existe um vetor xy diferente do vetor nulo, tal que y4x é igual a lambda que multiplica xy, né? Eu só estou usando aqui a expressão da minha transformação linear. Equivalentemente, lambda é autovalor, C e somente C, o sistema y menos lambda x igual a zero e 4x menos lambda y igual a zero, possui solução não trivial. Por que isso? Porque eu estou buscando vetores que sejam diferentes do vetor nulo, né? A lambda só vai ser um autovalor se existir esse carinha aqui diferente do vetor nulo. Colocando essa igualdade aqui em formato de sistema, eu obtenho esse sistema aqui, estrela. Então, lambda vai ser um autovalor, C e somente C, esse cara admite solução não trivial. Quer dizer que o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser igual a zero. E a matriz dos coeficientes é dada por lambda, 1, 4 e menos lambda. Então, eu quero que esse determinante aqui seja igual a zero.
Então, lambda é alto valor, C e somente C, lambda ao quadrado menos 4 é igual a zero. Logo, então, os autovalores de T devem satisfazer lambda ao quadrado menos 4 igual a zero. Portanto, lambda tem que ser menos 2 ou lambda tem que ser igual a 2, certo? Então, T possui dois autovalores, lambda igual a menos 2 e lambda igual a 2. Vou chamar lambda 1 de menos 2 e lambda 2 de 2, tá? Daqui para frente vocês vão ver que vai ser mais útil indexar os autovalores. A próxima coisa que o exemplo me pedia para calcular era os autoespaços associados a esses carinhas, né? Então, comecemos aqui com o autoespaço associado ao autovalor menos 2. Por definição, ele é formado por todos os vetores de R2, tais que t de xy é igual a menos 2 vezes xy. Então, vou reescrever esse conjunto, substituindo agora a imagem de t. Então, aqui eu tenho y, 4x, isso tem que ser igual a menos 2x menos 2y. Ou seja, vou passar mais uma linha aqui. São todos os vetores de R2, tais que y é igual a menos 2x e 4x é igual a menos 2y. Portanto, esse é o espaço dos vetores da forma x e menos 2x, tal que x é um número real. E esse, então, aqui é o subespaço gerado pelo vetor 1 e menos 2. Certo? Assim, então, a dimensão do autoespaço associado ao menos 2 é 1, né? Eu tenho um vetor aqui que gera esse autoespaço. E, portanto, a multiplicidade geométrica desse autovalor é 1. Fazendo o exemplo fica bem mais claro, né? Bem melhor fazer essas contas do que olhar a teoria ali. Então, essa parte de autovalor e autovetor é bem tranquila. Essencialmente é calcular determinante e encontrar a raiz de polinômio. Vou aplicar o mesmo raciocínio agora para encontrar quem é o autoespaço associado ao autovalor 2. Tá? Então, aqui de novo, são todos os vetores de R2, tais que, quando eu avaliar a t nesse vetor, isso vai dar 2 vezes ele mesmo. Vou fazer as mesmas substituições que eu fiz para o lambda igual a menos 2 e a gente vê o resultado final. Então, fazendo as mesmas contas, eu concluo que o autoespaço associado ao autovalor 2 é o espaço formado pelos vetores da forma x, 2x. E, portanto, ele é gerado pelo vetor 1, 2. Daqui segue que a dimensão do meu autoespaço V de 2 é 1 e, portanto, a multiplicidade geométrica desse autovalor também é 1. Então, vamos olhar aqui de novo o que a gente acabou de fazer. Eu tenho que o meu autoespaço V de menos 2, ele é gerado pelo vetor 1 e menos 2. Da mesma forma que o autoespaço associado ao 2, ele é gerado por 1, 2. Então, é claro que o vetor 1 menos 2 é autovetor de T. Associado a lambda igual a menos 2. Mas não é só ele, né? Qualquer vetor da forma x menos 2x, com x diferente de zero, é autovetor de T. Associado
a lambda igual a menos 2. Então, essa é a primeira informação que a gente tira. Da mesma forma, o vetor 1, 2 é autovetor de t associado a lambda igual a 2. E qualquer vetor da forma x, 2x, com x diferente de zero, também é autovetor. Então, pedir para encontrar autovalores é um problema que tem uma resposta, entre aspas, finita, né? Porque tem um número finito de autovalores, mas o número de autovetores vai ser sempre infinito. O que a gente tem é um representante para esses autovetores, certo? Que é o que a gente calcula como sendo a dimensão do autoespaço. Nesse exemplo aqui, a dimensão deu 1, então um representante é o vetor 1 menos 2. A dimensão poderia dar 2, eu teria 2 representantes, que são os carinhas que vão formar a base do meu autoespaço. Mas como a gente já sabe muito bem, encontrar base, você pode encontrar um elemento totalmente diferente do seu coleguinha, ok? Então, encontrar autovetor é o problema de encontrar um representante. É claro que aqui eu poderia pegar o autovetor formado por π e menos 2π. Ainda é um autovetor associado ao meu autovalor menos 2. Agora é o seguinte, com relação a esse primeiro exemplo, né, exercício que a gente fez, o que a gente pode observar aqui? Os autovetores que nós encontramos eram 1 e menos 2 e 1, 2, né? Esses são os dois representantes que nós encontramos. É claro que eles são linearmente independentes e, portanto, eles formam uma base para R2. Daí eu quero saber o seguinte, qual é a matriz de T com relação a essa base? Vamos ver aqui. Quem é T de 1 menos 2? Ele é o autovetor associado a lambda igual a menos 2, né? Então, isso a gente já sabe, por definição, que é menos 2 vezes ele mesmo. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo menos 2 vezes o primeiro vetor da base, mais 0 vezes o segundo. O mesmo acontece com o vetor 1, 2. Ele é autovetor associado a lambda igual a 2. Então, isso é 2 vezes ele mesmo. E daqui eu tiro que é 0 vezes o primeiro elemento da base, mais 2 vezes o segundo. Quando a gente está falando de matriz de transformação linear com relação à base B, eu estou interessada nessas coordenadas aqui, né? Então, esses caras formam a primeira coluna da minha matriz e esses caras aqui formam a segunda coluna da minha matriz. Ou seja, com relação à base formada pelos autovetores, a matriz de T é dada por essa forma. Antes da gente continuar, queria observar algumas coisas. Olha só os elementos que aparecem aqui na diagonal principal. Temos menos 2 e 2. Coincidentemente, imagine eu fazendo aspas com o dedinho aqui, são os autovalores da minha transformação linear. Então, eu peguei a base formada pelos autovetores, primeira coincidência, eles formam uma base. Segunda coincidência, a matriz com relação a essa base é uma matriz diagonal. Pensa um pouquinho, será que isso acontece com qualquer operador? Será que os autovetores sempre vão formar uma base? Será que a matriz de T nessa base é sempre diagonal? Isso aí é a resposta do último teorema do curso, tá? Mas é só para a gente ver que pode acontecer. Será que sempre acontece? Mais um exercício aqui. Tem uma transformação linear de R2 em R2 e eu quero encontrar todos os autovalores de T. Vou fazer as contas um pouquinho mais rápido, tá? Então, eu sei que lambda é autovalor de T. Sei somente C. Existe um carinha lá diferente do vetor nulo, tal que T avaliado em XY é igual a lambda vezes
xy. E isso ocorre se somente C menos yx é igual a lambda xy. Então, sempre contando que xy tem que ser diferente do vetor nulo. Mas isso acontece se somente C, o sistema menos y menos lambda x igual a zero e x menos lambda y igual a zero tem solução não trivial. O que acontece se somente C, o determinante da matriz dos coeficientes, né? Então, menos lambda, menos 1, 1 e menos lambda for igual a zero. Se somente C, lambda ao quadrado mais 1 é igual a zero. Então, esse determinante, vou colocar aqui no cantinho, deu lambda ao quadrado mais 1, e eu gostaria que ele fosse zero para encontrar os autovalores. Mas esse cara aqui é sempre positivo se lambda for um número real. Então, essa equação não tem solução. O que isso está me dizendo é que esse operador linear, ele não possui autovalores reais. Eu poderia falar que a solução é mais ou menos I, né, nos imaginários, mas neste curso a gente não vai trabalhar com autovalores imaginários. Se você pegar um livro um pouquinho mais avançado de álgebra linear, ele vai te falar que os autovalores são mais ou menos I, sendo I a unidade imaginária. Mas aqui, se essa equação não possui solução real, então o meu operador T não tem autovalores. Para encerrar o nosso primeira leva de exercícios aqui, de exemplos, temos uma transformação linear de R3 em R3. Eu quero encontrar autovalores, autoespaços e a multiplicidade geométrica de cada autovalor. Então, novamente, lambda é autovalor, aquele mesmo processo de sempre. Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais fácil. C e somente C. Eu sei que T de um vetor é igual a lambda vezes ele mesmo, sendo esse vetor aqui diferente do vetor nulo. Vou colocar com essa notação aqui para não ficar apertado. Então, isso ocorre se e somente C. A imagem x, y, x é igual a lambda, que multiplica x, y, z, com esse x, y, z diferente do vetor nulo. Então, isso quer dizer que eu preciso calcular, olhar o sistema aqui, x menos lambda x igual a zero, y menos lambda y igual a zero, e x menos lambda z igual a zero. Então, lambda é um autovalor, C e somente C, esse sistema aqui tem solução não trivial. E isso ocorre se somente C, o determinante da matriz dos coeficientes, for igual a zero. Então, vamos colocar aqui a matriz dos coeficientes para esse sistema. Ou seja, eu preciso calcular o determinante de uma matriz 3×3. Contas rápidas aqui mostram que esse determinante é dado por 1 menos lambda ao quadrado vezes menos lambda. Eu quero que isso aqui seja igual a zero. Mas isso acontece se somente C, lambda é igual a zero, ou lambda é igual a 1. Então, eu tenho dois autovalores associados a este operador linear. Ou seja, os autovalores são lambda 1 igual a zero e lambda 2 igual a 1. Vamos deixar eles guardadinhos aqui. Então, ressaltar aqui na cor verde. Agora eu preciso calcular qual é a multiplicidade geométrica de cada um desses autovalores e, portanto, eu preciso calcular o autoespaço. Comecemos pelo autoespaço associado ao autovalor lambda igual a zero.
Não tem nada de estranho no alto valor ser zero, tá? O que não pode ser zero é o alto vetor. Então, esse cara aqui é o espaço formado por todos os vetores de R3, tais que T de x, y, z é 0, 0, 0. Né? Ou seja, eu estou calculando o núcleo. O alto espaço associado ao alto valor lambda igual a zero nada mais é do que o núcleo da minha transformação linear. Então, esse aqui é o conjunto de todos os vetores em R3, tais que a imagem, né, que é dada por x, y, x, é igual a 0, 0, 0. Ou seja, são todos os vetores da forma 0, 0 e z, sendo z um número real. E isso nada mais é que o espaço vetorial gerado pelo vetor 0, 0, 1. Logo, a multiplicidade geométrica do zero é 1, né? Porque a dimensão de v de zero é 1. Vou fazer a mesma coisa agora para o alto valor 1. Então, quem é o alto espaço aqui? São todos os vetores em R3, tais que a imagem é exatamente o mesmo vetor, ou seja, deixa esse vetor fixo. Abrindo um pouquinho mais as contas, a gente descobre que V de 1 nada mais é do que o espaço tais que x, y, x é igual a x, y, z. Ou seja, x tem que ser igual a z. Então, ele é o subespaço dos vetores da forma x, y, x, tais que y e x são números reais. E agora, esse subespaço é gerado pelos vetores 1, 0, 1 e 0, 1, 0. Certo? Então, a dimensão de V de 1 é 2. Isso me diz que a multiplicidade geométrica do alto valor 1 é 2. Notem que o 1 era a raiz do meu determinante, que era a raiz da minha equação, né, duas vezes, porque eu tinha lambda menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. E a dimensão do seu alto espaço é 2, ou seja, ele era a raiz duas vezes da minha equação, e a sua multiplicidade geométrica também é 2. Isso não necessariamente vai acontecer sempre, tá? A gente já vai ver mais exemplos nos próximos vídeos. Agora, lembra lá a pergunta que eu fiz? Que eu tinha dois autovetores, e aí eles formavam uma base para o meu espaço vetorial, para o R2? Será que isso sempre acontece? Bem, essa proposição me diz que autovetores associados a autovalores distintos são necessariamente linearmente independentes, tá? Ainda não formam uma base, mas LI eles são. Então, seja um espaço vetorial de dimensão finita, e eu tenho um operador linear ali, suponha que ele possua n autovetores associados aos autovalores de λ1 até λn. Então, se esses autovalores aqui são todos distintos, né? Se λi é diferente de λj, o meu conjunto de U1 até o n é linearmente independente. Eu não sei qual é a dimensão de U, tudo bem? Então, eu não posso dizer que esses caras formam uma base. A única coisa que eu posso dizer é que eles são linearmente independentes. Autovetores associados a autovalores distintos vão ser sempre linearmente independentes. E para finalizar essa aula aqui, esses autoespaços que a gente acabou de definir, eles decompõem o meu espaço vetorial U. Ou seja, eu consigo escrever o U como sendo a soma desses autoespaços em alguns casos específicos. Vejamos quando isso acontece. Seja um espaço vetorial de dimensão finita e ter um operador linear. Então, suponha que ele tenha ali n autovalores distintos. Então, o que acontece é que para cada j, a interseção do autoespaço V
a interseção do autoespaço associado ao lambda-j com a soma de todos os outros autoespaços é somente o vetor nulo. Ou seja, se por um acaso, se eventualmente o U puder ser escrito como soma dos autoespaços, então essa soma é direta. Eu sei, essa proposição está carregada de índice, está bem difícil de entender. Então, vou colocar ela numa dimensão menor, tá? Então, suponha que eu tenho um operador linear, T de U em U, e ele tenha 3 autovalores, lambda1, lambda2 e lambda3. Todos eles distintos entre si. Tá bom? A primeira coisa que essa proposição me fala é que o autoespaço associado ao lambda1, quando eu fizer a interseção dele com o autoespaço associado ao lambda2, mais o autoespaço associado ao lambda3, isso aqui é só o vetor nulo. Eu coloquei 1 aqui, mas poderia ser qualquer outro, Ou seja, poderia ser que V de lambda2, essa interseção aqui, é somente o vetor nulo. E a última combinação que falta, V de lambda3, interseção com V de lambda1 mais V de lambda2, isso aqui também me dá só o vetor nulo. Então, essas 3 coisas aqui já estão garantidas. Em particular, se eu tiver V de lambda1 mais V de lambda2 mais V de lambda3 como sendo todo o meu espaço U, então essa soma aqui é direta, Na verdade, eu tenho isso aqui. Não se preocupem a princípio com essa soma direta que aparece 2 vezes aqui, tá? Nas próximas aulas a gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto. Se você quiser pensar no caso em que eu tenho somente 2 autovalores, então essa soma aqui é direta no caso em que U já pudesse ser escrito como a soma dos autoespaços, certo? Bastante conteúdo na aula de hoje. Façam os exercícios da lista e tirem as dúvidas no horário de atendimento ou por e-mail, ok? Mas é importante que vocês entendam bem como se encontra autovalor, autovetor, autoespaço e, é claro, que saibam calcular a dimensão desse autoespaço. Obrigada e a gente se vê na próxima aula.